amém? Amém. Eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, os irmãos estavam ansiosos por esse momento, né? Poder se arrumar para vir para a igreja, né? Que coisa boa, fazer aquela escova, não é isso, meninas? Tirar aquela Mary Kay que estava lá guardada, já mofando no armário. Eu cortei o cabelo e emagreci 2 quilos, né? Esse tempo todo sem ir no barbeiro. Mas, meus irmãos, que coisa gostosa esse calor humano, né? Ver o rostinho de cada um pessoalmente. Isso é muito, mas é muito bom. Louvado seja Deus por esse momento. E que bom poder louvar e exaltar o nome do Senhor e também crescer um pouquinho mais através da compreensão da sua palavra. E nós vamos refletir de forma breve no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4. É um texto bem conhecido dos irmãos. Esse texto, meus irmãos, é um texto riquíssimo. Nós poderíamos gastar uma série de mensagens somente no capítulo 15 de 1 Coríntios, mas eu vou fazer alguns comentários breves e mais aplicativos nos 4 primeiros versículos de 1 Coríntios capítulo 15. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai eterno, estamos aqui diante da palavra revelada do Senhor, palavra essa que é viva, que é a espada do Espírito para edificar a sua igreja, para transformar as nossas vidas. Ó Pai, nós clamamos mais uma vez para que essa palavra não atinja apenas o nosso cognitivo, a nossa inteligência, o nosso conhecimento, mas que ela transforme as nossas vidas para o louvor da glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Esse texto, capítulo 15, é um texto que fala sobre esse tema que é central na fé cristã, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a igreja de Corinto, como os irmãos sabem, é uma igreja muito problemática e é um péssimo exemplo de igreja para ser imitado, né? Nós conhecemos vários textos aqui que descrevem os problemas daquela igreja, problemas de incesto, crentes levando outro crente para tribunal, falta de disciplina, divisão na igreja. E é interessante o fato que essa epístola aqui de Paulo aos Coríntios, ela não é uma epístola em que Paulo escreve para corrigir necessariamente erros doutrinários. Existem de fato alguns problemas doutrinários, e um deles é o problema da negação da ressurreição, que é esse capítulo que nós lemos aqui. Mas a principal motivação, o principal empenho do apóstolo Paulo ao escrever essa carta é corrigir a conduta dos crentes daquela igreja. O que deixa claro para nós, meus irmãos, que uma boa doutrina nem sempre significa necessariamente agir corretamente. Não basta ter uma boa doutrina e ter uma péssima conduta. As duas coisas não podem ser divorciadas. E o centro da mensagem de Paulo nessa epístola é Cristo. O centro do cristianismo, o Evangelho. Esse texto, meus irmãos, é um texto que fala sobre a essência do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada que possamos fazer para sermos salvos. E esse texto nos deixa isso claro. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, e tão somente pela graça de Deus. Meus irmãos, a graça, ela nos constrange e nos revela o amor de Deus por alguém como eu, pecador, por alguém como você, pecadores que somos. Mas a graça, ela também revela a nossa total dependência de Deus. Não temos como nos salvar. Nós dependemos dele para a nossa salvação. Não temos como sustentar a nossa existência. Dependemos dele para existir, para respirar. Tudo é pela graça. Nós somos salvos pela graça. E isso nos mostra, meus irmãos, que não há nenhum mérito em nós.
Nós não somos melhores porque somos crentes, ou não somos piores do que os outros. Nós somos salvos e os méritos é de Cristo, porque a nossa salvação é apenas pela graça, pelos méritos do nosso Salvador. Tudo é dele, tudo vem dele. A ele toda a glória, a ele todo louvor, toda a honra pertence a Jesus, o Senhor dos senhores, o autor e o consumador da nossa fé. Tudo diz respeito a ele, nada é sobre nós. Nós não fizemos nada, ele fez tudo. E meus irmãos, dentre toda a ordem da salvação, esse texto, ele fala a respeito dos efeitos da ressurreição de Cristo sobre as nossas vidas. Os efeitos da ressurreição de Cristo sobre nós, e isso é maravilhoso. O que Cristo fez por nós, queridos, envolve uma escolha eterna e pré-existente de Cristo em se entregar por nós. Ele fez isso de livre e espontânea vontade. Ele nos escolheu. Ele escolheu se entregar em nosso favor antes da fundação do mundo. Isso também envolve a kenosis, a encarnação de Jesus Cristo. Ele se fez homem para ser servo, para assumir o nosso lugar. Envolve o ministério terreno de Jesus, envolve a morte de Jesus, porque sem a morte de Jesus não poderia haver substituição. Mas envolve também, queridos, como esse texto diz, a ressurreição do nosso Salvador. Nós não adoramos a um Jesus pendurado no madeiro, nós não adoramos a um Jesus morto. A nossa fé é uma fé viva. Cristo ressuscitou dentre os mortos, aleluia. A ressurreição, queridos, é a consumação dessa obra de substituição de Cristo para nos salvar. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo o nosso tempo, vindo aqui de máscara, nos encontrando, fazendo tudo que nós fizemos para estarmos aqui. Nós fazemos isso, queridos, porque nós temos uma motivação maior, que transcende até mesmo a nossa preocupação com a nossa própria saúde. Jesus Cristo ressuscitou, Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Meus irmãos, nós temos o que temos e somos o que somos, porque Cristo ressuscitou, porque Cristo venceu a morte. E é interessante pensarmos sobre esses efeitos da ressurreição nas nossas vidas. Qual o impacto da ressurreição nas nossas vidas? Qual a influência da ressurreição na minha vida, na sua vida? Quais os benefícios da ressurreição de Cristo sobre mim, sobre você? Esse texto, meus irmãos, ele nos dá algumas respostas. O capítulo 15 de 1 Coríntios é o capítulo mais extenso que fala sobre a ressurreição de Cristo. É um capítulo que não pode ficar de fora quando nós falamos sobre ressurreição. Tanto a ressurreição de Cristo quanto a ressurreição dos crentes. E dentre tantos assuntos, tantas verdades que nós poderíamos extrair desse texto, eu gostaria de pensar nos 4 primeiros versículos sobre os efeitos da ressurreição de Cristo na remissão dos nossos pecados. Vou repetir: os efeitos da ressurreição de Cristo sobre a remissão dos nossos pecados. Meus irmãos, nesse parágrafo inicial que nós lemos, Paulo ele começa defendendo a ideia de que é importante que nós permaneçamos firmes naquilo que nós aprendemos. E o que nós aprendemos? O Evangelho pregado pelos apóstolos. É isso que Paulo defende. Vocês devem permanecer firmes nesse Evangelho. É assim que começa o texto. Paulo está falando para aqueles irmãos: olha, lembrem daquilo que eu ensinei para vocês, que vocês serão salvos da condenação do pecado, vocês serão salvos da ira de Deus, do inferno, se vocês retiverem, ou seja, manterem a pregação que eu passei para vocês da mesma maneira que eu passei. Esse evangelho não pode ser maculado. Essa pregação precisa ser uma pregação pura, de acordo com aquilo que ele ouviu de Jesus e pregou para aquela igreja em Corinto. Paulo está, queridos, ligando aqui a salvação com a doutrina apostólica. A salvação ela está diretamente ligada ao evangelho pregado pelos apóstolos.
Sem a pregação desse verdadeiro evangelho, não pode haver salvação. Essa é a lógica de Paulo. Com a pregação do evangelho, ensinado por Cristo e pegado pelos apóstolos, eles poderiam ter certeza da ressurreição futura. Meus irmãos, ninguém pode ser salvo se negar, se adulterar, se editar aquilo que os apóstolos disseram, que é uma réplica do ensino do próprio Jesus, o evangelho. Está aí nos 2 primeiros versículos desse texto. Que pregação é essa dos apóstolos? Que Cristo morreu, que foi sepultado, que ressuscitou ao 3º dia pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Esse é o cerne do evangelho. Essa pregação não pode ser maculada. Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Paulo, ele diz, queridos, que a pregação dele não é nada novo. A pregação dele é segundo, vocês estão comigo? Segundo as Escrituras. Algo que nada mais é do que uma continuidade do que já dizia o Antigo Testamento. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, as Escrituras já apontavam para esse evangelho. Não é nada novo, não estou inventando a roda. Então Paulo, ele procura provar a ressurreição através do ensino apostólico que foi recebido do próprio Jesus, através das Escrituras, fazendo referência às promessas desse Jesus que viria e ressuscitaria, e depois ele apresenta o próprio fato histórico, que é o testemunho ocular de pessoas que viram Jesus após a sua ressurreição. Paulo está dizendo, olha, você não quer acreditar na pregação dos apóstolos? Acredite na Escritura. Ah, você não quer acreditar na Escritura? Então aí, ó, tem um monte de gente ainda que você pode consultar. Por quê? Porque eles viram Jesus ressurreto. Isso está nos versículos de 5 a 8. Nós não lemos, mas está aí. Pode confiar, seja bereano, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Creia, pelo menos, porque algumas pessoas viram. O que Paulo quer dizer nesse parágrafo aqui é que a morte e a ressurreição de Cristo, ela é provada, meus irmãos, como um fato histórico, como um cumprimento de promessas. A nossa fé não é uma fé cega, uma fé em cristais, em energias, não é místico, não. É um fato histórico. Jesus, ele era de carne e osso, ele se fez homem, ele morreu e ele ressuscitou em corpo. Ele pôde ser tocado por Tomé. Ele comeu lá um churrascão de peixe na praia com os discípulos. E essa, meus irmãos, é a essência do evangelho. A fé salvífica é a fé no verdadeiro evangelho. Não pode haver salvação sem a fé nesse evangelho. Que evangelho? Que Cristo se fez homem, que morreu, ressuscitou ao 3º dia. A fé no Filho de Deus, o Deus encarnado que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. E queridos, a mensagem do evangelho é central na fé cristã. Não existe cristianismo sem evangelho. Não existe igreja sem a fé no verdadeiro evangelho. Queridos irmãos, hoje, infelizmente, muitas outras coisas têm tentado tomar o lugar de Cristo nas nossas igrejas, têm tomado o lugar do evangelho nas nossas pregações. Muitos líderes já não pregam mais o evangelho. Hoje nós observamos um fenômeno de estatísticas, do número de evangélicos aumentando, igrejas cada vez mais lotadas de pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho. Muitas igrejas têm transformado seus púlpitos em palanque político. Muitas igrejas distorcem as Escrituras para fazer falsas promessas, para enganar as pessoas, usando a fé das pessoas para enriquecer. Muitas igrejas estão mais preocupadas em oferecer entretenimento para atrair o maior número de pessoas, mas estão tão pouco preocupadas em pregar a verdade, a sã doutrina, o verdadeiro evangelho. Meus irmãos, muitas falsas igrejas abriram mão da mensagem do evangelho e começam a girar em torno do homem, de uma figura pública, ou os louvores cada vez mais antropocêntricos, preocupados com o homem, sempre eu, as minhas emoções, a minha vontade. Muitos têm trocado a mensagem do evangelho por mensagens de autoajuda, do tipo, o poder está em você, acredite em você, você é muito mais. E muitos, queridos, não falam mais
da gravidade do pecado, porque tem medo de ser taxado como fundamentalista, de perder a sua popularidade. Mas quando a igreja, queridos, deixa de pregar e de viver em conformidade com a mensagem do Evangelho, ela deixa de ser igreja. Ela vira qualquer outra coisa. Ela se transforma numa ONG, numa organização social, num shopping para oferecer entretenimento, comercializar a fé. Ela se transforma num espaço apenas para socializar, para fazer amigos. Mas ela não é a verdadeira igreja se ela não tem o verdadeiro Evangelho. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo, ela diz respeito ao centro do Evangelho, ao centro da mensagem de Cristo. E o centro do Evangelho diz respeito ao centro da nossa fé. E essa é a razão da igreja ser igreja. Os nossos pecados, meus irmãos, eles são perdoados porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Eu gostaria de trazer aqui para os irmãos algumas aplicações práticas com base nesse texto que nós lemos. O primeiro é que o que sustenta a nossa fé não é um sistema religioso, mas é o Evangelho. Apenas o Evangelho pode nos dar a salvação. Meus irmãos, a vida cristã é muito mais do que mera religiosidade. A fé cristã, ela não é um sistema de regras que nos torna cristãos. Olha, vista tal roupa, faça isso de tal a tal hora, simplesmente frequente a igreja e você será salvo. Tudo isso, meus irmãos, sem o Evangelho, não serve de nada. Por mais que você chame de cristã, uma fé sem o Evangelho é mero farisaísmo. Nós devemos, meus irmãos, nos esforçar para exercer as nossas disciplinas espirituais, mas não pense que você é melhor do que o outro porque você lê mais a sua Bíblia. Também não pense que Deus te ama menos porque você não conhece tanto de teologia, ou porque você não tem condições de fazer homeschooling com seu filho, ou se aos olhos das outras pessoas você não é tão reformado. A verdadeira fé, meus irmãos, é a fé no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho nos faz olhar para os nossos próprios pecados e encontrar esperança no que Cristo fez por nós. A fé cristã, meus irmãos, é muito mais do que aparências. A fé cristã é muito mais do que provar para as outras pessoas que nós somos mais crentes, que nós somos mais santos, que nós somos mais inteligentes, porque conhecemos mais de Bíblia. Isso não nos faz melhores. E se você, porventura, já se sentiu assim, tenha certeza, se você crê em Jesus Cristo, como aquele que se fez homem, que morreu pelos seus pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, você é um cristão genuíno, amado por Deus, você faz parte da igreja, você é filho de Deus. Essa é a centralidade da fé, o Evangelho, que é muito mais do que mera religiosidade. Mas uma outra lição que aprendemos com esse texto, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso parece algo já batido, a gente está cansado de ouvir sobre isso, mas muitas vezes nós nos sentimos culpados e carregamos uma mochila de pedra nas costas, a culpa do nosso pecado. Mas, meus irmãos, a culpa dos nossos pecados, ela foi morta naquela cruz com Jesus. Não devemos mais nos culpar, uma vez que os nossos pecados foram perdoados. Nós somos livres da culpa do pecado. Você é um filho de Deus, se você crê em Jesus como Senhor, você foi perdoado. O brado de Jesus na cruz é: está consumado. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos culpamos e nos martirizamos por causa dos nossos pecados, mas nós podemos crer no perdão de Deus. Se de fato nós nos arrependemos, nós somos perdoados. Cristo morreu pelos nossos pecados, pecados que nós cometemos e ainda iremos cometer. É claro, meus irmãos, que nós não podemos transformar a liberdade do Evangelho em libertinagem. Isso não é motivo para, então, já que eu sou perdoado, eu vou pecar livremente. Não, não é bem assim. Se você age assim, você ainda não entendeu o Evangelho. Porque o mesmo pecado que não pesa mais sobre nós, foi o mesmo pecado que fez o nosso Salvador morrer naquela cruz. Se nós amamos a Jesus, nós não devemos amar o pecado. Mas se de fato, queridos, nós cremos em Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados. Ele morreu pelos nossos pecados. E uma outra aplicação
Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Ele está vivo. Nós não cremos num Deus apenas para essa vida, porque senão nós seremos um dos mais miseráveis de todos os homens. A nossa fé é muito mais do que pensamento positivo. A nossa fé é uma fé transcendente. Meus irmãos, a vida que Deus nos dá é uma vida eterna. Cristo venceu a morte. Vamos repetir todos juntos? Cristo venceu a morte. O versículo 4, ele aponta para uma realidade depois da morte. Depois da morte, meus irmãos, algo acontece. As coisas não terminam com a nossa morte aqui nessa terra. Não terminam aqui. Pelo contrário, elas transcendem. E Cristo, ele venceu a morte. Se nós continuarmos a leitura, nós vamos descobrir que Cristo é as primícias. A ideia aqui é de que a ressurreição de Cristo, ela representa a ressurreição de todos os que nele creem. Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia e nós também ressuscitaremos. Louvado seja o nome do Senhor. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte? A sua vitória. Morte, você que era a nossa maior inimiga, onde está você? Onde está o seu poder? Porque tragada foi a morte pela vitória, Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte e nós também venceremos a morte, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Quem é o nosso maior inimigo? Qual é o seu maior inimigo nesta tarde? A pandemia, o desemprego, o abandono, a depressão, a solidão, a doença, as limitações físicas. Meus irmãos, nada disso pode matar a sua alma. Nada disso pode roubar de nós a esperança, na certeza de que estaremos com Cristo por toda a eternidade. Nada disso pode roubar de nós a nossa ressurreição futura. Isso não é um eu acho, um talvez, uma possibilidade, não. É uma certeza. Nós ressuscitaremos com Cristo. Nada disso, meus irmãos, pode roubar de nós a certeza de que nós habitaremos um novo céu, uma nova terra por toda a eternidade. A nossa fé, ela é supracircunstancial, porque ela não se limita apenas a essa vida. Pela morte de Cristo, nós somos salvos da culpa do pecado, e pela ressurreição de Cristo, nós seremos ressuscitados. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, e o nosso coração se enche de alegria, pois sabemos que a maior riqueza que nós possuímos não são os bens dessa terra, a casa, o carro, a conta bancária, as roupas que vestimos. Vai muito mais além do que a nossa posição social. A maior riqueza que nós temos é o verdadeiro Evangelho, porque ele nos dá a certeza da salvação futura. A maior riqueza que dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar, nos foi dada gratuitamente mediante a fé em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o próprio Jesus não nos escondeu que no mundo teríamos aflições e passamos lutas, dificuldades físicas, financeiras, de várias, emocionais, vários tipos de dificuldades que muitas vezes entristecem a nossa vida, o nosso coração. Mas nós temos certeza que nada disso é capaz de matar a nossa alma. Que a nossa vida aqui nesse mundo é uma vida breve. E aquilo que nós recebemos é uma certeza, a ressurreição futura. Tragada foi a morte pela vitória. Nem a morte, nosso maior inimigo, pode nos deter, porque Cristo venceu a morte. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, por esse pacto que podemos celebrar juntos em comunhão, como uma comunidade de santos, adorando ao Senhor pelo corpo e pelo sangue de Cristo que tornou tudo isso propício, tudo isso possível. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos.